Imagine que você acorda em um mundo onde tudo o que você vê pode não passar de uma ilusão. As sombras projetadas nas paredes são tão convincentes que você acredita nelas como se fossem a própria realidade. Mas, e se houvesse algo além dessas sombras? Algo que só poderia ser revelado ao preço de questionar tudo o que você sempre acreditou. Essa é a provocação central de A República, a obra em que Platão não apenas descreve uma cidade ideal, mas nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e perceber que talvez estejamos aprisionados em cavernas invisíveis. Hoje, vamos explorar as ideias mais poderosas desse livro e descobrir como aplicá-las em nossa vida cotidiana, porque filosofia não é sobre viver no mundo das ideias, mas sobre transformar a maneira como agimos no mundo real. Platão não escreve tratados. Ele prefere diálogos, e em A República, Sócrates é a voz principal. Ao longo de 10 livros, ele debate com diferentes interlocutores sobre justiça, poder, conhecimento, política e até mesmo a alma humana. O ponto de partida é simples: o que é justiça? Mas essa pergunta aparentemente inocente se expande até tocar em todas as dimensões da vida humana. Platão nos mostra que responder a essa questão não é apenas um exercício intelectual, mas um caminho para entender como viver bem, como governar e como buscar a verdade. Um dos recursos mais brilhantes que Platão usa é a analogia entre cidade e indivíduo. Ele sugere que, para compreender a justiça em cada pessoa, devemos primeiro enxergar a justiça em algo maior, a polis, a cidade. Na cidade ideal, existem 3 classes: os governantes filósofos, que buscam o bem comum, não o próprio interesse; os guardiões, responsáveis pela defesa e pela ordem; e os produtores, agricultores, artesãos e comerciantes, que sustentam a vida material. Essa estrutura reflete a própria alma humana, dividida em 3 partes: a racional, que busca a verdade; a irascível, ligada à coragem e à honra; e a concupiscente, voltada para os desejos e prazeres. Justiça, para Platão, é quando cada parte cumpre o seu papel sem invadir o espaço das outras. No indivíduo, isso significa equilíbrio interior; na cidade, significa harmonia social. Mas talvez a passagem mais impactante de A República seja o mito da caverna. Imagine pessoas acorrentadas desde o nascimento em uma caverna escura, olhando apenas para uma parede. Atrás delas, há uma fogueira, e entre a fogueira e os prisioneiros, objetos passam e projetam sombras na parede. Essas sombras são tudo o que eles conhecem. Para eles, são a realidade. Até que um prisioneiro consegue se libertar, sair da caverna e ver o mundo real. Primeiro a luz dolorosa do sol, depois as cores, os objetos, e por fim, o próprio sol iluminando tudo. Quando ele retorna à caverna para contar o que viu, é rejeitado. Os outros prisioneiros preferem permanecer nas sombras. Essa metáfora é devastadora porque toca diretamente em nós. Quantas vezes preferimos as sombras, opiniões prontas, notícias superficiais, crenças herdadas, em vez de encarar a luz incômoda da verdade? O mito da caverna é um chamado radical à libertação intelectual. Platão vai além. Ele afirma que quem alcança a verdade, quem sai da caverna, tem o dever de voltar para ajudar os outros. Para ele, o verdadeiro governante deve ser um filósofo, porque só aquele que contemplou a ideia do bem pode governar sem se corromper. Isso soa quase utópico, mas carrega uma provocação prática. O poder sem sabedoria é destrutivo. O mundo não precisa apenas de líderes competentes, mas de líderes que entendam a verdade e o bem. Outro ponto central é a relação entre justiça e felicidade. Platão argumenta que o injusto pode até parecer prosperar, mas está em constante guerra consigo mesmo. Já o justo, mesmo sem riquezas ou status, vive em harmonia interna. Ou seja, justiça não é apenas uma regra social, mas um estado da alma. Quando cada parte de nós encontra seu equilíbrio, quando razão, coragem e desejo estão alinhados, encontramos a verdadeira e duradoura felicidade. Você pode estar pensando: ok, Platão, mas como aplicar tudo isso em pleno século XXI? Vamos a um exemplo. Imagine que você está no trabalho e precisa tomar uma decisão difícil: denunciar uma irregularidade que pode prejudicar colegas ou permanecer em silêncio para não se expor. A parte concupiscente da alma quer evitar problemas e manter o conforto. A parte irascível sente a raiva da injustiça e clama por coragem. A parte racional avalia as consequências e busca o que é certo. Se a razão conseguir guiar o ímpeto da coragem e domar os desejos de autopreservação, você age com justiça. Não porque é bonito, mas porque sua alma encontra equilíbrio. Esse é o ponto. Aplicar Platão não é decorar definições.
É reconhecer que cada decisão diária é uma miniatura da cidade interior. Ser justo é ser governante de si mesmo. Voltemos à caverna. Hoje, a caverna pode ser o feed de notícias, a timeline de redes sociais, as opiniões repetidas sem reflexão. Quando você decide ler um livro desafiador, ouvir quem pensa diferente ou investigar um tema em profundidade, você dá o primeiro passo para sair da caverna. A luz incomoda, sim, pensar dói. Mas essa dor é a dor do crescimento. E, ao contrário do prisioneiro que retorna e é rejeitado, hoje temos a chance de compartilhar esse processo. Cada vez que você questiona uma ideia superficial e convida alguém a refletir mais fundo, você pratica a missão do filósofo. Num mundo saturado de informação, mas faminto de sabedoria, Platão continua atual. Ele nos lembra que conhecimento exige esforço, não basta consumir dados, é preciso transformar informação em compreensão. Que justiça começa em nós. Não adianta clamar por governantes justos se não somos capazes de governar a nós mesmos. E que a verdade é incômoda, mas é só enfrentando o desconforto que podemos viver plenamente. Platão não escreveu a República para nos dar uma receita pronta de governo, mas para nos mostrar um espelho. A cidade está doente porque as almas estão em desordem. O caminho para a justiça começa dentro de cada um. A pergunta é: você vai continuar olhando para as sombras ou vai ter a coragem de buscar a luz? E aqui está o desafio que eu deixo para você. Nos próximos 7 dias, escolha uma crença que você nunca questionou, algo que você sempre aceitou como verdade, e investigue a fundo. Leia, pergunte, escute outras perspectivas. Talvez você descubra que era apenas uma sombra na parede da sua caverna. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais essa jornada e falar sobre como Aristóteles, discípulo de Platão, discordou de seu mestre e propôs um caminho totalmente diferente para pensar a vida boa. Então me diga, você está pronto para sair da sua caverna, ou vai continuar encarando as sombras?